Neste vídeo falaremos um pouco sobre a indústria têxtil dentro de um contexto da educação ambiental. Para isso falaremos de uma indústria hipotética que teremos de colocar em 2 mapas, dizendo o motivo de nossas escolhas. Nelas vamos dar destaque ao seu valor para a sociedade e observar alguns pontos que devemos considerar para o seu funcionamento de uma maneira sustentável. Bom, para começo de conversa, você sabe como a indústria têxtil? Bem, ela é uma indústria responsável pela transformação de fibras e tecido em artigos têxteis, que seriam, por exemplo, roupas, toalhas, cobertores, entre outros produtos. Alguns dados importantes que podemos destacar seriam seu faturamento, que foi cerca de 190 milhões de reais, o que correspondeu a cerca de 2% do nosso PIB. O total investido no setor foi cerca de 5 bilhões de reais. Cerca de 1.300.000 pessoas estão empregadas nesse setor, sendo que o setor de confecção para a indústria têxtil é o segundo maior empregador, ficando atrás somente do setor de alimentos e bebidas. E o Brasil é uma referência mundial, pois tem uma cadeia de produção mais completa em todo o Ocidente, além de ter um diferencial em roupas, acessórios de praia, jeans, lingerie, entre outros. A indústria que nós resolvemos criar se chama Seasons Moda. A palavra Seasons vem do inglês estações. Isso significa que nossa empresa fabrica roupas para todas as estações do ano. A empresa tem como missão auxiliar as pessoas a se vestirem ao gosto e seu estilo, e com roupas de boa qualidade em seus tecidos. Como visão, a empresa busca ser referência nacional nesse ramo. Nossos valores são ética, personalização e responsabilidade ambiental. Quanto ao porte, a Seasons é de porte médio, com uma quantidade de colaboradores variando de 50 a 500 pessoas. E como as roupas são feitas? Bem, todo o processo produtivo de uma indústria é complexo. E no caso da indústria têxtil, para facilitar a nossa compreensão, vamos dividi-lo basicamente em 3 etapas. São elas: fiação. Nessa etapa ocorre a transformação das fibras, que podem ser tanto orgânicas como sintéticas, em fios. Tecelagem ou malharia. Aqui, os fios acabam sendo entrelaçados para dar origem ao tecido, o que faz com que elas estejam diferentes e a maneira como os fios se juntam. Na tecelagem, nós encontramos um cruzamento em transversal dos fios. Já na malharia, nós produzimos vários laços com os fios fabricados. E a última seria a confecção. Nela, os nossos tecidos passam por alvejamento, tinturaria e estampas, ou seja, é a construção do tecido de acordo com o consumidor. E quais são as matérias-primas da indústria têxtil? Como são muitas, vamos destacar 3 delas: o nylon, o algodão e o poliéster. Todos eles são polímeros orgânicos, ou seja, compostos formados por longas cadeias de carbono e cujas partes se repetem. As partes que se repetem são mostradas nas figuras. O algodão pode ser natural ou sintético, enquanto o nylon e o poliéster são sintéticos. Entre eles, o nylon e o algodão interagem bem com a água, pois apresentam afinidade com ela. Já o poliéster não tem essa mesma afinidade, sendo assim, eles não interagem tão bem. Em relação aos impactos ambientais, a indústria têxtil é uma das mais poluidoras do mundo, perdendo apenas para a indústria do petróleo. Ela pode provocar poluição no ar, na terra e nas águas. No ar, ele pode contribuir com a emissão dos chamados compostos orgânicos voláteis e outros gases poluentes. Esses gases poluentes, se misturando com a água na atmosfera, são responsáveis pela chuva ácida. A chuva ácida, que cai em vários lugares, provoca, por exemplo, a destruição de muitas vegetações e corrosão de muitas construções. Na terra ou no solo, os poluentes gerados são resíduos de materiais sólidos, como os de fibras e de embalagens, que precisam ser tratados para não se desgastarem no solo. Nas águas, a poluição ocorre principalmente pelo lançamento de efluentes líquidos com corantes usados na confecção dos tecidos. Esses efluentes líquidos com corantes fazem com que a água fique contaminada, podendo trazer prejuízo à saúde humana e à fauna e à flora dos rios e lagos. Entre os corantes usados estão o índigo e o beta-carotênio, que são responsáveis pela coloração azul e amarela dos tecidos.
O primeiro mapa que recebemos foi esse apresentado na figura. Nós podemos notar que nesse mapa há uma área urbana com muitos prédios. Uma área urbana formada por casas, uma área rural, florestas e um rio. Nele, nós temos que escolher em qual dos lugares poderíamos colocar a indústria têxtil. A nossa opção foi pela área 4, pois assim a poluição não afetaria tanto as populações da cidade e não precisaríamos fazer um grande desmatamento. Deveríamos ter cuidado com o rio, que passa ali perto, tratando bem o efluente líquido antes de despejar nele. Um outro cuidado seria com as árvores litorâneas, porque elas estão em menor quantidade. E, sendo assim, deveríamos até incentivar a plantação de outras árvores desse tipo naquele local. Assim, a fábrica ficou instalada na posição indicada no mapa. Já o segundo mapa que recebemos para colocar a indústria foi esse. Novamente, tínhamos que escolher um dos lugares numerados de 1 a 3 para colocarmos a fábrica. Nossos maiores problemas aí seriam não causar sérios danos ao rio, não atingir a área de preservação ambiental e não prejudicarmos as populações que vivem perto do rio. Portanto, nós escolhemos a área 1, onde nosso problema seria apenas rebaixar o terreno e tomar cuidado para não nos aproximarmos de uma área muito preservada. Assim, rebaixamos o terreno escolhendo a área 1. E, além disso, nos comprometemos de ajudar as pessoas que moram perto do rio, que são muito pobres, fosse pagando lixo, uma casa ou oferecendo serviços em nossa fábrica. Quanto aos cuidados ambientais, a indústria Seasons se compromete a adotar certas práticas sustentáveis. A primeira delas é fazer o tratamento de água com carvão ativo e por processos de oxidação. O carvão ativo, devido à sua estrutura com muitas funções orgânicas que interagem tanto com substâncias polares como apolares, pode remover muitos contaminantes da água. E ele pode ser usado tanto para o tratamento de água como para a filtração de gases poluentes. Outra prática que a fábrica resolveu adotar foi o uso do algodão orgânico em muitos de seus tecidos. Isso porque ele sofre degradação mais rápida e fácil depois que for descartado. A Seasons ainda se compromete a fazer parcerias com outras empresas que também tenham esse compromisso socioambiental, dando preferência a elas ao invés daquelas que não têm. E por fim, vamos falar de algumas normas que foram vistas para que pudéssemos elaborar nosso projeto e nos ajudar a tomarmos nossa decisão. A primeira delas é a Constituição Federal. No artigo 225, que trata do meio ambiente, temos que ter atenção para atender ao princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse princípio diz que nós podemos desenvolver nossas atividades industriais e nossa economia desde que não exploremos de forma agressiva o meio ambiente. A segunda norma é o Código Florestal Brasileiro. A partir dele, podemos ver a importância da proteção que a lei dá às florestas e aos rios e lagos. Nossa construção, por exemplo, deveria ser feita a uma boa distância das margens dos rios, porque a lei não permite que façamos construções muito perto deles. Outro ponto importante é a política de resíduos sólidos, em que observamos que era preciso fazer um bom tratamento dos resíduos, seguindo uma ordem: não produzir, diminuir a quantidade de resíduos, reutilizar, reciclar, tratar e fazer a disposição adequada deles. Caso não possamos fazer uma dessas etapas, resolvemos contratar uma empresa para que fizesse por nós. E por último, as licenças ambientais. Para que a Seasons e qualquer outra indústria possa funcionar, é preciso que ela tenha licença para isso. No caso, precisamos de 3 importantes licenças para a nossa atividade. Precisamos de uma licença prévia, que serve para reservar o terreno e fazer os estudos de impactos ambientais que a fábrica pode causar. Também precisamos de uma licença de instalação, que serve para fazermos a construção da indústria, as instalações elétricas e de outros serviços. E precisamos de uma licença de operação,
que serve para permitir a atividade industrial da produção de roupa. Todas as licenças certamente devem estar de acordo com as leis.